A paz do Senhor, mais uma vez nós estamos aqui com um podcast EVD em síntese. Seja bem-vindo mais uma vez, professor, você que está aí, esperando aí esse subsídio que é uma bênção para as nossas vidas, né? Estamos aqui com mais um trimestre, e aí, nesta vez, com essa lição que é uma bênção para as nossas vidas, né? Perseverando os valores cristãos, né? A lição de pré-adolescentes, a revista número 8, essa lição está uma bênção, né? Isso, irmão Gibson, aqui agora, esse professor irmão Gibson aqui, olha, é uma bênção, viu? Nosso coordenador aqui do DEPIM, lá de Ceará Mirim, tem contribuído muito conosco aqui na lição de pré-adolescentes, e tem sido enriquecedor para nós. E aí nós estamos aqui com a lição número 2, a nossa equipe vai gravar lições de números pares, né? Estamos aqui hoje com a lição O Respeito às Autoridades. A lição de hoje encontra-se em Romanos, no capítulo 13, do verso 1 ao verso 7, e a Bíblia diz, encontra-se em Tito, no capítulo 3, do verso 1, que diz assim: recomendo aos irmãos que respeitem as ordens dos que governam e das autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos a fazer tudo que é bom. Amém? Porque tudo que é bom agrada ao Senhor. E a palavra é sua, irmão Gibson, a palavra é toda sua. Fique à vontade. Amém, meus irmãos, a paz do Senhor. Como tem sido nesse trimestre tão abençoado, tivemos a primeira aula, né? E eu estive nessa primeira aula na minha classe para adolescentes e foi uma bênção, uma aula totalmente necessária nesse tempo que a gente está vivendo. E quando a gente fala, né, de respeito à autoridade, e quando a gente pensa na idade dos pré-adolescentes, nesse momento de transição, de entender, né, que é necessário viver sobre uma autoridade, é uma lição muito importante. Né? Estou muito feliz de mais uma vez poder contribuir com vocês aqui, tá certo? É uma alegria compartilhar da palavra de Deus. E a gente falando a respeito dessa lição, o respeito às autoridades, né? A nossa lição ela traz no tópico 1 três subtópicos totalmente importantes, né? Mais do que necessários para os nossos pré-adolescentes, né? E o primeiro subtópico, o subtópico A, ele nos diz assim: autoridade ou autoritarismo. Na verdade, para não haver confusão, e que bom que a lição deixa bem claro, porque há quem pense que ter autoridade é ser autoritário. E, na verdade, é necessário deixar claro que isso são coisas totalmente diferentes. Na verdade, quando a gente recebe de Deus uma autoridade, quando a gente pensa no cargo eclesiástico, quando a gente pensa autoridade no meio secular, não é de forma autoritária que isso deve ser executado no dia a dia. Então, realmente a lição trazendo isso, ela deixa bem claro e como é necessário a gente parar para meditar a respeito disso. Hoje, quantas pessoas recebem essa oportunidade de ser uma liderança, recebem a oportunidade, né, de liderar, né, um grupo específico, só que ele não entende realmente para que ele foi chamado. E ele usa da sua autoridade, na verdade, o autoritarismo. Né? E muitas vezes fere as pessoas que são lideradas por ele. Então, nesse subtópico A, ele fala a respeito justamente disso. E o grande exemplo disso é o nosso Deus. Ele é a autoridade máxima que nós temos, que está acima de todos nós, de todas as autoridades. E o Senhor, ele não age com autoritarismo. Ele não nos obriga, né, a fazer algo para ele não nos obriga a tomar decisões. Ele nos dá total liberdade de a gente seguir, né, debaixo da orientação dele, da orientação da sua palavra. Então, assim, é importante, né, e até você que é professor, você que é líder da sua sala, que é líder do seu grupo, né, às vezes a gente revê a nossa postura. É a gente trazer esse ensino para os nossos alunos, mas também a gente rever a forma, muitas vezes, que a gente ensina. Né? Será que nós temos a autoridade que Deus nos deu dentro da nossa classe? Ou será que nós, às vezes, e principalmente quando nos deparamos com comportamentos que não são tão adequados, será que ao invés de usar autoridade, nós estamos sendo autoritários, querendo resolver algumas situações? E a lição começa excelente tratando desse assunto, abordando essa diferença, né, sobre autoridade e autoritarismo. Né, o subtópico B fala o exercício da autoridade acontece pela lei. Cada lugar tem as suas leis que devem ser obedecidas.
E uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos a respeito da nossa instituição, a nossa igreja, né, não só em relação a abordando a lição, que ela é a lição nova, chegou agora, mas eu sempre converso com eles a respeito disso. Né? Se você está na instituição, se você faz parte daquela instituição, ela existem regras e leis que precisam ser cumpridas. E a gente escuta muito isso quando eles perguntam assim, tio, porque né, me chamam de tio Gibson, tio, mas tal coisa é pecado? Eles têm muitos questionamentos, principalmente em relação a costumes, né? Eles questionam muito isso. E o que a gente sempre traz, na verdade, dependendo da pergunta que eles fazem, o, a pergunta, o assunto que eles abordam não é o que é pecado, mas se você faz parte de uma instituição, se você está embaixo de uma autoridade, né? Se existem normas, existem regras, existem leis que precisam ser seguidas, o pecado está na sua desobediência quando você descumpre essas leis, essas regras. Né? E em todos os lugares que a gente vai, seja na nossa casa, seja na igreja, seja na escola, né? Para quem já trabalha, seja no trabalho, existem regras que precisam ser seguidas para que o ambiente ele consiga fluir, para que seja um ambiente saudável, para que aqueles que são autoridade acima de nós possam ter um convívio saudável conosco, porque a partir do momento que a gente se dispõe a estar em um determinado lugar, e esse lugar ele tem regras, ele tem leis, é necessário que a gente siga, né? Que a gente viva de acordo. E mais para frente a gente vai falar quando isso não acontece, né? Quando fere princípios da palavra de Deus. Mas a princípio nesse tópico 1 fala justamente que Deus ele constituiu as autoridades, né? Em cada lugar existem as autoridades e essas autoridades precisam ser respeitadas, precisam ser seguidas as suas orientações, desde que tudo esteja de acordo com os ensinos da palavra de Deus, né? Para nós que somos cristãos e seguimos a Bíblia como regra de fé e prática. E no subtópico C diz autoridade do lar. Esse daí é importante. Eu sou pai de adolescente, né? E eu sei, e quem é pai de adolescente, ou quem já foi adolescente, sabe que é uma fase difícil. É uma fase que é mais do que necessário colocar na cabeça deles a necessidade de obedecer. É, tem dias que a gente consegue contornar certas situações, tem dia que é um pouco mais difícil, mas a gente vai lidando, né? A gente entende que Deus nos colocou pais como autoridade sobre os nossos filhos, né? Então a gente entende que o processo é às vezes um pouco mais doloroso, é um pouco mais difícil. Tem dia que a gente vai passando mais tranquilo, mas tem dia que realmente é mais complicado, porque eles estão na fase de transição e entender, né, que eles precisam estar embaixo da autoridade e isso gera bênçãos na vida deles é mais do que necessário. Então, o subtópico C, que fala a autoridade do lar, né, que é constituída pelos pais ou os responsáveis pela criança, pelo adolescente, né, precisa ter pulso firme na tomada de decisões, naquilo que se projeta, né, para a vida deles. E para os nossos alunos, nós, como professores, precisamos, né, inculcar a necessidade da obediência, de viver embaixo de uma autoridade dentro da sua casa, o respeito aos pais, né, que há um mandamento, né, e esse mandamento é uma promessa, né, para aqueles que obedecem aos seus pais, para aqueles que vivem embaixo de autoridade e assim fazendo estão fazendo a vontade de Deus. Então, o primeiro tópico ele fala a respeito dessa autoridade que Deus constituiu, seja nos ambientes que a gente esteja, seja ambiente da igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade, né? Deus constituiu essas autoridades para estarem acima de nós. E há uma necessidade nossa de obedecer às leis, né, as normas, as regras que foram colocadas nesses lugares, para que nós venhamos ter um convívio, né, saudável com os nossos pares, com aqueles que estão acima de nós, né, com toda a cadeia hierárquica. É necessário obediência. Repetir, repetir, repetir e repetir. Ah, Jesus, tem misericórdia de nós. Você estava falando aí, irmão Gibson, e eu estava aqui só, né, conjecturando aqui na minha mente. Você falando e eu já imaginando aqui mil coisas. Né, nesse primeiro ponto aqui, né, na parte da autoridade, do autoritarismo, eu já imaginando aqui várias figuras na minha mente. Eu já me imaginando, né, várias formas de trazer isso para dentro da sala de aula, e eu já pensando, porque eles, apesar de eles não estarem mais nessa fase muito lúdica, né,
Mas quem é que não gosta de umas figurinhas, né? Quem é que não gosta? E a gente já pensando aqui, é, é sempre bom a parte do dicionário, né? Mas a parte lúdica também é bacana. E quem sabe aí uma figura, né? Mas e agora? Da figura com autoridade e a Sim, figura autoritária, né? Aquela figura sim, autoritária, esbanjadora, gritando lá, né? Trazer uma figura para trazer esse reflexo do autoritário, né? E da pessoa com autoridade, né? Porque tem a diferença, né? Trazer sim, assim a figura, a o símbolo, né? Fazer a coisa mais simbólica para que fique mais ilustrativo, para que eles entendam de fato a diferença entre a autoridade, o que é a autoridade e o que é ser autoritário, né? Para que haja essa distinção na mente deles, né? Porque às vezes isso fica confuso, né? O autoritário da pessoa que tem autoridade. Para que a gente também saiba fazer essa distinção na hora de trazer para a nossa vida, né, os requisitos do que de fato devemos obedecer, para que não haja confusão na hora de trazer para a nossa vida o que é necessário realmente obedecer. Por quê? Porque na hora que vier sobre nós, irmão Gilson, uma ordem que seja, que confronte, né, a palavra de Deus, a gente saiba que não devemos obedecer. sim. Aí, por É, isso, nós lançamos aqui também, né, o desafio, porque como é tá? que a gente vai obedecer como é que a gente vai obedecer uma palavra que a gente não conhece? E aí Sim, lançamos um desafio, né, para os nossos pré-adolescentes, né, foi um desafio assim bem ousado, porque eles agora no final do ano eles criam, né, muitas desculpas para não ler, mas nós lançamos o desafio de fazer toda a leitura das cartas doutrinárias, né? As cartas paulinas, né? De Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, para fazer toda essa leitura, são 69 capítulos, né? Nós já que relacionamos, e para que eles leiam, né, um capítulo por dia, até o final do trimestre, para que eles tenham domínio, né, do que precisam conhecer, né? Nós lançamos esse desafio para que eles conheçam a palavra, para que na hora que venha uma ordem arbitrária, né, contra eles, eles possam dizer como o apóstolo Pedro, né, não, essa ordem eu não vou aceitar, né? Eu não posso deixar de pregar o evangelho. Eles estavam, não é que Pedro estava sendo rebelde, dizendo que não vou deixar de pregar o evangelho. O Senhor mandou eu pregar, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, é uma ordenança do Senhor, né? Eu preciso ir, eu não posso deixar de ir. Não é porque eu estou sendo rebelde à autoridade de Roma, mas a autoridade de Roma está submissa à autoridade de Deus. Está sujeita à autoridade de Deus, porque maior do que a autoridade de Roma é a autoridade de Deus. Maior do que a autoridade do Brasil é a autoridade de Deus. A autoridade do Brasil está sobre mim, mas a autoridade do Brasil está sujeita a Deus. é Então, verdade. eu estou sujeito à autoridade do Brasil, mas a autoridade do Brasil está sujeita a Deus. Sim, Então, eu não posso obedecer à autoridade do Brasil desobedecendo a Deus. Então, a partir do momento em que a autoridade brasileira me dá uma ordem que eu estou confrontando com a palavra de Deus, eu estou desobedecendo a Deus. E aí vale mais a mim obedecer a Deus ou ao presidente do Brasil? Eu é prefiro verdade. obedecer a Deus. E realmente, e assim, levá-los ao conhecimento da palavra através da leitura
é justamente onde eles vão compreender e saber o momento certo de se posicionar. Porque sem conhecimento Exatamente. vai levado por todo o vento. Na verdade, a Para partir do não momento que ser levado por todo o vento de doutrina. Né? Então, e nós eu falo precisamos até aprender. no outro trimestre, né, quando a gente falou a respeito da leitura do livro de Atos, e é importante demais eles conhecerem a palavra através da leitura, né, eles estarem buscando conhecimento. O que eu sempre trago para os meus alunos é porque no momento certo, no momento em que eles forem tentados a fazer algo que não está de acordo com a vontade de Deus, eles só vão descobrir se eles conhecerem a palavra. Se eles Exatamente. Então, quando eu chego na escola, né, e alguém me apresenta qualquer tipo de qualquer tipo de tentação, que aquilo vai confrontar diretamente com a palavra, eu vou estar alerta, porque eu conheço a palavra. Quando sim, eu chego diante de um amigo, e qualquer grupo de amigos, e o amigo me oferece qualquer tipo de tentação, e eu conheço a palavra, eu vou estar alerta, eu vou estar vigilante, porque eu conheço a palavra. Quando eu chego num grupo qualquer na universidade, alguém me oferece qualquer tipo de tentação, qualquer tipo de sedução, e eu estou alerta porque eu conheço a palavra, então eu vou resistir porque eu conheço a palavra, eu não vou cair com qualquer vento de doutrina, porque eu conheço a palavra. Né? Eu vou chegar numa igreja e alguém vai lançar uma doutrina qualquer e eu conheço a palavra, né? Então eu estou atenta porque eu conheço a palavra. Eu estava lendo hoje, nós estamos acompanhando, né, a, a leitura diária com eles, e hoje foi o dia de ler o capítulo 3, né? E hoje, ao final do capítulo 3, e a gente lê muitas vezes e acaba não sim, passando desapercebido, mas hoje lendo, relendo, né? Aí eu li aqui o último versículo do capítulo 3, diz assim: se Deus é um só que justifica pela fé, e a circuncisão, pela fé, a circuncisão, e por meio da fé, a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Então, Deus, ele não se anula uma coisa por causa da outra, né? Ele está dizendo aqui que uma coisa não é anulada por causa da outra, pelo contrário, né? A lei, ela se estabelece exatamente por causa da fé. A sim, circuncisão se estabelece exatamente por causa da fé. A lei se estabelece exatamente por causa da fé. Porque sem a fé, a lei não vale nada. Porque é por causa da fé que nós cumprimos a lei. Porque sem a lei, sem a fé, nós somos bárbaros. sim. Sem E a é fé, nós somos. justamente a lei justamente ela está posta para isso, né? Para que a gente possa ter um convívio, né? Que a gente possa conviver em sociedade, que a gente possa conviver em família, que a gente possa conviver, né? No âmbito escolar, de uma forma que não vivamos em guerra, como você falou, como bárbaros, né? Para que a gente não se Exatamente. perca, né? Como uma anarquia sem um rumo, sem realmente alguém que nos reja, que nos oriente, de como convivermos em paz. Então, como é que nós conseguimos compreender, né? E aí nós, quanto seres assim que somos, que vivemos em um processo, né, complexo de formação, nós iniciamos, nós somos seres que aprendemos de forma muito complexa. Nós aprendemos de forma celular. Qual é a primeira base formativa de uma criança? É a família. Então, qual é a primeira figura de autoridade de uma criança? Seus pais. Então, eu pensei, né? Inicialmente a gente estava falando a respeito disso, então eu achei interessante uma forma de apresentar essas figuras, né? Essas figuras de autoridade em forma de esquema para esses alunos. Né? A gente pode montar esquemas de autoridade para esses alunos. A primeira figura de autoridade são as famílias. Pai e mãe, elas têm o mesmo nível de autoridade, né?
pai e mãe têm o mesmo nível de autoridade dentro de uma família, né? Só que em situações, em circunstâncias diferentes. O pai e a mãe têm o mesmo nível de autoridade, mas em circunstâncias diferentes. Eles estão lá, né? Pai sendo provedor, a mãe sendo cuidadora, né? Mas eles estão lá sendo os representantes legais daquela criança, das crianças, né? Seus filhos. A base legal da formação dessa criança é a palavra de Deus. Então, se essa criança tem a palavra de Deus como a sua base legal de formação, então ela é a Bíblia, né? Então ela vai ter um outro centro de formação. Qual vai ser o outro centro de formação dela? A igreja. Qual é o outro esquema de autoridade dessa criança? A igreja. Na igreja ela tem como? Ela tem o quê, né? Quais são as autoridades que ela conhece na igreja? Pastor, o presbítero, o diácono, o professor da escola dominical, né? O obreiro, a esposa do pastor, as irmãs da cozinha. Então, ela vai ter uma série de pessoas com quem ela vai se relacionar na igreja, né? A irmã do círculo de oração, né? A dirigente do círculo de oração, das crianças. Então, ela vai ter ali uma série de pessoas com quem ela vai se relacionar na igreja. Vai ter as pessoas da escola, a diretora da escola, a coordenadora da escola, a professora da escola. Então, elas são pessoas com quem ela vai se relacionar de formas diferentes, mas são esquemas de autoridades que ela precisa respeitar, né? São formas e aí, em cada esquema desse, de autoridade, ela vai ter o seu sistema legal. Na escola, ela vai ter lá o plano de diretrizes e base da educação, vai ter o plano pedagógico da escola. Na igreja, ela vai ter a Bíblia como orientação, né? De, de ela vai ter lá a orientação bíblica, mas se for na Assembleia de Deus, ela vai ter também a declaração de fé das Assembleias de Deus, né? E aí aqui na declaração de fé das Assembleias de Deus, a declaração diz assim, olha, cremos, professamos e ensinamos que Deus constituiu autoridades para administrarem a vida em comunidade e exercerem juízo nas sociedades pelo bem da coletividade. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Romanos 13:1, né? Que está na lição. Com esse ensino, a Bíblia elimina a possibilidade de a igreja desconsiderar as autoridades constituídas. No primeiro artigo, diz assim: as autoridades constituídas, reconhecemos a legitimidade das autoridades constituídas e ensinamos nossa submissão a elas. Por isso, quem resiste às autoridades, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Romanos 3:13, do 2 ao 5. Temos, porém, a Bíblia Sagrada como a nossa única regra de fé e prática. Enquanto organização civil, a Igreja está submetida ao Estado, tendo como limite de tal submissão os preceitos bíblicos, de sorte que, em caso de conflito entre as normas emanadas do Estado e a Bíblia, esta prevalece sobre aquelas. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Atos 5:29, como a gente já mencionou aqui na lição. Então, nós estamos sujeitos, né, ao fim de tudo, à palavra de Deus, mas também estamos submetidos às ordenanças, né, do Estado, como organização social e política, claro, né? Estamos sujeitos a toda a orientação do Estado. Mas, estando, né, sujeita a essa organização social, somos parte desse Estado, né? Temos o nosso direito como sufrágio, né? Como sufragistas, e fazemos parte disso,
e fazemos e temos o nosso respeito em relação a todo tipo de autoridade, a toda a autoridade que é constituída por Deus, tanto na organização social quanto em relação à igreja, né? Sendo ela em toda a autoridade eclesiástica, sendo no círculo de oração, né? Nas camadas no círculo de oração infantil, no círculo de oração de adultos, círculo de oração de mocidade, diácono, presbítero, pastores, e somos, né, devemos respeitá-los e seguir, obedecê-los em todas e orar, obedecê-los e orar com misericórdia e amor por todos os nossos líderes, dirigentes de departamentos, em todas as circunstâncias, em nome de Jesus. Até porque quem recebe esse cargo de liderança, né, essa autoridade, para estar ali, às vezes tem gente que briga tanto para se tornar uma autoridade, para ser um líder. Na verdade, existe todo um processo para se chegar lá, e quando se chega, existe todo um processo que é viver diário, né? Porque, na verdade, para quem é liderança, não é fácil. Não há facilidades. Na verdade, você lidar com um determinado público. E não é só lidar de conviver com eles. E você é autoridade de liderança, é você agora gerir meios que aquele grupo ele consiga avançar, que ele consiga crescer, que ele consiga conviver, porque o papel da autoridade, né, que está na liderança é justamente isso, fazer com que as pessoas que são lideradas por ela, elas vivam em harmonia. Então, ser um líder ou ser autoridade, estar ali acima, numa cadeia hierárquica, né, não garante a você uma vida de paz, vamos dizer assim. Na verdade, são grandes responsabilidades. Por isso, a necessidade de a gente orar pelos nossos líderes, né, para quem está mais próximo do pastor. Hoje eu sou co-pastor da minha congregação. E para quem está próximo mais do pastor, a gente sabe as dificuldades. Talvez tantos que queiram estar na cadeira de um pastor e acha que é bonito, e é bonito, você está ali nessa posição na igreja, mas assim, é uma necessidade de intercessão muito grande, porque grandes são as dificuldades e as lutas para você manter aquele grupo que você exerce autoridade sobre eles, um grupo que esteja num convívio harmônico, que esteja vivendo em paz. Então a necessidade de orar e interceder é muito grande. É verdade, é verdade. E aí a gente já entra, né, no segundo tópico da lição, que fazem as autoridades, né? E como elas se relacionam com Sim, as pessoas, né? Uma boa autoridade, ela é cordial, respeitosa, coerente com as necessidades das pessoas, né? A sua administração é baseada no direito, no dever de todos, amando o próximo. Eu lendo assim o texto dessa lição, né, o texto de Romanos 13, me deu assim um tremor dentro da minha alma, dá um tremor assim dentro da alma, a gente analisando o contexto atual, né, que nós vivemos e todo que a gente tem visto nesses últimos dias, relacionando com as autoridades que nós vemos que quando a gente pensa em autoridade, nós pensamos em todos os níveis de autoridade que nós conhecemos, né? sim. Todas as autoridades, todas as autoridades são constituídas por Deus, todas elas. Então, se eu penso, se eu acredito, se eu creio que todas as autoridades são constituídas por Deus, né? Quando eu vejo autoridades usando a sua autoridade para desfavorecer pessoas que não merecem, eu me sinto extremamente abalada, porque eu, eu, eu sei que a justiça, né? Que Deus que é o dono da justiça, né? Porque a justiça é dele, né? A justiça que vem dele, que é equilibrada, Sim. né? Que a justiça que é dele, que é equilibrada. Quando a justiça que é dele
que é equilibrada. Quando vier sobre nós, faz até medo a gente falar, mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? É. Então, assim, a administração dessa justiça, né, ela precisa ser amável, ela precisa ser em favor do próximo, porque essa é a razão da nossa existência. Não existe razão. Qual é a razão da nossa existência se não for servir? Para que a gente está aqui, se não for para servir o outro? Né? Qual é a nossa, qual seria a nossa, qual seria a nossa justiça? Se não fosse para servir. Para que serviria a gente aqui? É Não tem nem, verdade. não tem nem utilidade essa palavra, né? De que serve se a gente não serve? Exatamente. Né? Só serve Né? quem serve para servir. Só serve para servir. Só serve quem serve para servir. E justamente essa questão do relacionamento da autoridade, é aí onde o autoritarismo ele tem que passar bem longe. Porque, na verdade, esse líder, essa autoridade, ele tem que pensar no bem comum, né? No coletivo, né? Nos Isso. interesses de todos. É a questão do amar ao próximo, a questão de realmente ver o bem para o outro. Infelizmente, muitos que recebem essa autoridade, né? Essa liderança, que estão postas como liderança, pensam só em si. O egoísmo, às vezes, sobrepõe os demais, sobrepõe o grupo, né? E o egoísmo ele predomina e as pessoas se tornam egoístas, pensando em si mesmo, em si próprio, no seu bem comum, mas que na verdade o tópico 2, né, o que diz, o que fazem as autoridades, e é um ponto. Algumas fazem, mas fazem errado, quando pensam somente no para si, né, o bem para si, e esquecem que o grupo, ele precisa, aquele grupo que é liderado por ele precisa, né, ser ajudado, precisa também receber dele algo para que ele possa continuar harmônico, feliz, um grupo que possa conviver em paz, conviver em comunhão entre eles. Mas a partir do momento que o líder ele quebra isso com o egoísmo, infelizmente todo grupo tende a sofrer. Mas um verdadeiro líder, uma verdadeira autoridade, né, que está ali acima, ele pensa no outro. Ele como Jesus falou, ele ama o próximo como ama a si mesmo. Ele quer o bem do seu outro também, do seu próximo. É verdade, é verdade. Eu estava aqui, abri aqui em Mateus, né? E aqui no Sermão da Montanha, no capítulo 5 no verso 10 falando em justiça, né? Essa questão da, da justiça, não, da injustiça, né? Da injustiça. E aqui no verso 10 diz assim: Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Apesar da, da, das injustiças, né, humanas, nós temos uma promessa, ainda que o mundo seja injusto, né, ainda que o reino, ainda que os juízes da terra, né, sejam injustos, ainda que as autoridades da terra sejam injustas com alguns, o Senhor diz aqui que aqueles que são perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Glória a Deus por isso. O Senhor, ele tem seus meios, né, de trabalhar. Bem, o bom líder, ele também, ele sabe escolher seus, os seus, as pessoas que vão lhe suceder, né, os seus sucessores. Aqueles que exercem autoridade sabem, né, o êxito do seu trabalho depende muito também da forma como escolhe bons líderes, né? Os que exercem cargos na igreja devem ser o exemplo dos fiéis. O apóstolo Paulo representa, na carta que escreveu a Timóteo, uma série de orientações para aqueles que exercem a liderança
exemplar, moderado, prudente, simples, capaz de ensinar os outros, não briguento, pacífico, calmo, não apegado ao dinheiro. Logo, quem exerce autoridade deve prestar contas a Deus em tudo o que faz. Né? A pessoa que deve, né, que é escolhido, né, para ser líder na congregação, não apenas aquele que vai liderar pela primeira vez, mas aquele que vai suceder alguém, né? Um bom líder, ele sabe escolher o seu sucessor. Não adianta só a gente saber, né? Você é uma autoridade na sua congregação, aí você faz um bom trabalho na sua congregação como coordenador do departamento infantil, e aí, de repente, você sai e não deixa ninguém que seja adequado ou que faça razoavelmente um trabalho, faça um trabalho razoável, E dê né, continuidade, né? que dê continuidade ao que você está fazendo, ou pelo menos que se aproxime daquilo que você está fazendo já. Né? É, Então, eu acho é necessário que pelo menos se aproxime, porque igual, de fato, pode ser que a pessoa não consiga fazer, mas tem que fazer no mínimo parecido, né? Ou que melhor, algo que o pastor me disse igual não vai ser, pode para ser nós, parecido, ou melhor, assim, né? o que ele Igual pode não ter. para nós liderança, ele sempre fala assim: sucesso sem sucessor é um fracasso. Né? Se Exatamente. tu exercer uma função com excelência, se você fez um bom trabalho, mas assim, o único trono que é eterno é o de Jesus. Esse não se acaba, né? O trono de Deus Isso, ele é eterno. E nós isso, aqui é passageiro, todo mundo é passageiro. Então, assim, se você faz um trabalho com excelência, bem feito, mas vai chegar um momento que você não vai mais dar continuidade àquilo. Então, assim, e como autoridade, a gente precisa formar alguém para assumir o nosso lugar, para dar continuidade à obra. Claro que ninguém é igual a ninguém, mas, como foi falado, né, que possa dar sequência e a obra e o trabalho continue funcionando, né, ele continue avançando, né, agora com as características de novo líder, porém um líder realmente entusiasmado, que sabe o que está fazendo, que um líder que foi bem formado pelo seu antecessor. Então, assim, sim, e ele sempre traz isso para a gente. Se você é uma liderança e você tem né, exerce um trabalho, você precisa deixar alguém que lhe substitua em breve, porque você um dia vai deixar de estar ali. isso. Então, sempre fala, sucesso sem um sucessor é um fracasso. Quer dizer que a obra que E, você fez vai acabar, vai morrer? às vezes até você pode conseguir, inclusive, fazer alguém, né? Conseguir que alguém faça um serviço melhor do que o seu, né? Exatamente. E esse Você pode, ele tem que ter essa visão de que a pessoa faça melhor do que ele faz. Né? Que não é exatamente, o líder, ele sabe que ele não precisa disputar com ninguém, que ele precisa saber que um dia ele não vai estar e que alguém precisa estar ali para fazer melhor do que ele. exatamente. Sem medo de que aquele que o substitua faça melhor. Isso Sim, é extremamente importante, né? Até sim, porque a obra não é nossa, é a obra verdade. é do Senhor. E aí, como fazer isso, né? Orando, Sim, orando, orando ao Senhor para que o Senhor mande ceifeiros para a sua obra, porque Ele é o dono do campo, né? Ele é o dono da obra, Ele é o dono da seara. Não somos e o maior nós. intuito é que a obra cresça, avance, né? O Cada maior vez. interessado é Ele, né? O maior interessado é Ele. O maior interessado em que a obra seja edificada é Ele mesmo, não somos nós, Sim, né? Eu digo muito que o maior, assim, o meu interesse seria realmente ficar deitado de braço cruzado. A gente realmente, a vontade que a gente tem é de ficar em casa só dormindo. A gente, por mim, eu não faria nada, se não fosse o Senhor a nos despertar, né? Porque realmente o ser humano ele não tem interesse de fazer muita coisa, não. Nós fazemos porque o Senhor é quem nos orienta, né? Eu é digo a verdade. Sueli todos os dias, eu não corro porque Jesus não deixa.
Nós devemos obedecer ao Senhor. É por isso que eu não corro. Nós Qualquer devemos obedecer ao Senhor. O sumo sacerdote ordenou que os apóstolos não pregassem mais o evangelho. Contudo, Pedro afirmou que a prioridade é obedecer a Deus. Todas as vezes, irmãos Gibson, que eu digo assim, Jesus, eu vou correr. Quando eu penso, digo, Senhor, às vezes eu nem falo, eu digo só no pensamento, assim, às vezes na oração, digo, Jesus, hoje eu não vou mais. Jesus, hoje me dá uma palavra, Senhor. Eu fico no pensamento, orando só no pensamento, me dá uma palavra, Senhor. Aí quando eu chego na igreja, aí alguém se levanta e diz assim, não desista, Pois é, não porque desista, não é hora de parar. ele é o maior interessado, né? Que nós continuemos fazendo a obra dele, trabalhando ele com dedicação. E ele que nos dá força para tudo isso, que É, nos pôs como autoridade e nos ajuda a vencer todas as dificuldades. Porque se dependesse realmente das nossas forças, se dependesse da nossa vontade, do como somos falhos, era difícil para a gente. Mas se não fosse o Senhor por nós, é verdade, verdade, né? Então, nós devemos honrar as autoridades, né? Honrar a Deus com as nossas vidas e espalhar as boas notícias do Evangelho de Cristo deve ser a nossa prioridade. Nossa vida deve agradar a Deus e isso inclui respeitar as autoridades constituídas em todos os espaços da sociedade. Essa atividade, né, que vem nessa lição, né, do quadro de fixação com a, a, de formar esse quadro, né, com as autoridades da igreja. E aí o senhor trouxe essa ideia de fazer, de ampliar, né, de trazer não apenas as autoridades da igreja, mas trazer, de ampliar para de ampliar para a sociedade. Né? O senhor pode explicar a lição? isso A, seria o que seria eu acredito é algo realmente algo interessante, porque existe na classe para adolescentes existe algumas idades, aqueles que chegam agora no início, 11 anos. Então assim, cada vez que a gente vai crescendo, a gente vai absorvendo mais conhecimento. Talvez alguns não conheçam realmente dentro da sociedade em si, né, quem são as autoridades que são constituídas, né, para nos governar, né? E a lição ele traz essa atividade, eu achei bem interessante a respeito da fala dos apóstolos, né? Aquela questão da hierarquia. E por que não trazer dentro do âmbito escolar, né? Como a gente estava conversando antes, questão da direção da escola, a coordenação pedagógica, aí vem sim, professor, porque às vezes eu digo porque já ouvi, às vezes a criança fica tão ali dentro da escola, da sala de aula, junto com o professor, que no final ele nem serve para, não sabe nem para que serve um diretor, não sabe para sim, que serve um coordenador pedagógico, não sabe qual é o papel deles e a autoridade que eles têm dentro da escola. E por que não montar, né, esse esquema hierárquico da escola? Por que não montar o esquema hierárquico do governo, né, vamos dizer assim, da nossa República do Brasil, né, sim, constituído presidentes, senadores e deputados, aí vem governadores, e assim existe esse esquema hierárquico. E por que não apresentar a eles para eles conhecerem, né? Qual o sim, papel de cada um, até porque no subtópico B aqui do tópico 3 fala a questão de usurpar, né, a autoridade, a usurpação da autoridade. Para a gente conhecer qual o papel de cada um e entender quando alguém tenta usurpar, né, uma autoridade, um papel que não é dele, que ele não foi constituído para aquilo, né, para que todo sim, mundo fique atento e conheça realmente o papel da sua liderança, do seu governo quanto autoridade, não cargo, do seu governo, da autoridade que rege o país. Porque não saber qual o papel de cada um. Então, trazer para que eles montem esse esquema e eles conheçam é muito importante. Porque a gente está na sociedade, a gente não foi para o céu ainda. Eu sei que isso, breve nós vamos para o céu. E enquanto nós estivermos aqui, há uma necessidade de conhecer, há uma necessidade de obedecer, mas também há uma necessidade de dizer não quando for necessário. Assim como Pedro, dizer que eu vou fazer a vontade de Deus, que é a autoridade maior. amém, amém. Gostei muito da ideia, bem interessante. E aí nós podemos, né,
criar toda essa estrutura com os alunos, né? Inclusive fazer assim, um grande esquema. Eu acho que é importante, né? Se houver esse espaço na sala de aula, fazer um esquema assim, bem grande, né? Se houver esse espaço para trazer essa oportunidade para eles mesmos montarem, né, na sala de aula, né, e como uma atividade de grupo, né, que eles possam. E aí o professor já leva já tudo cortadinho, montado com as palavras, né, já as palavras-chave, né, família, pai, mãe, filhos, escola, professor, diretor, coordenador, alunos, merendeira, coordenador pedagógico, supervisor, já leva tudo prontinho, secretário, né? Tudo que tem na escola, todo o esquema da escola, todo o esquema da igreja, né? Pastor, presbítero, diácono, obreiro, professor da escola dominical, coordenador, dirigente, departamento, já leva tudo já no esquema que é para, quando chegar na igreja, não ter aquele problema de ficar cortando papel na hora da E aula. não é muito curto. E uma coisa importante que você falou, que a gente estava falando da questão das autoridades, e você falou o nome aluno. E é importante se levar o nome aluno para ele entender aonde ele está inserido, né? Toda essa teia. Exatamente, na teia, exatamente. Ele precisa saber onde é que ele está nesse local que vai ser, né, montado. Qual o papel dele? Porque na escola bíblica ele é aluno, né? Ele é um crente, mas ele é aluno, né? Na escola bíblica ele é ali na escola na EBD, né, existe a relação de aluno e professor. Somos todos crentes, mas ali naquele momento existe uma relação de aluno e professor, né? Aqui no primeiro tópico, aqui na autoridade usurpada, né? Desde sempre aqui existe essa necessidade, né, de haver essa troca de lugares, né, essa troca que foi criada pelo próprio Satanás, né, de Deus, haver esse, esse desejo desenfreado pela troca de poderes, né, necessidade de usurpar o trono de Cristo, né, o trono de Deus, e depois, por um momento, foi tentado, né, pelo homem, mas hoje nós temos aí Cristo ressurreto que nos ajuda a, a, a nos submeter, né, a nos justificar. Né? Nós nos submetendo a Ele, nós conseguimos resistir a essa tentação e dar a Deus o que é de Deus, a sua glória. Né? Nos submetendo a Ele, nós conseguimos resistir a essa tentação e damos a Deus o que é dele, a sua glória, e damos a homem o que é do homem. Pagamos os nossos impostos, obedecemos às leis, vivemos em paz e está tudo certo. Prestamos conta da sociedade, sendo obedientes, né, obedientes às leis, nós estudamos, trabalhamos, pagamos os nossos impostos, tentamos viver em paz, ensinamos os nossos filhos a viver em sociedade, ensinamos aos nossos filhos a viver em coletividade, respeitamos os idosos, fazemos aqui, tentamos, né, de tudo para viver em união, respeitando uns aos outros, servindo uns aos outros, essa é a nossa, como a gente já disse aqui, vivemos com o único objetivo de servir ao outro, porque se não servimos, para nada servimos, né? Não tem nenhum tipo de utilidade na nossa vida aqui se a gente não serve para servir, não existe nenhuma função a nossa vida aqui, se não existe uma necessidade de transcendência, nossa, não há utilidade, né? Nossa vida não tem nenhuma utilidade, mas nós prestamos contas da nossa vida às autoridades da terra, né? O próprio Cristo, ele se mostrou amigos das autoridades, né?
não amigos compactuando com os erros, né, com os pecados, mas amigo no sentido de ser obediente às leis, né? Ele obedeceu a lei até o fim, né? Inclusive cumpriu a lei até o fim, né? É, e, e, e é isso, nós estamos aqui, né, como fazendo tudo que o Senhor nos ensinou a fazer. Devemos cumprir com as nossas responsabilidades perante as autoridades, como está escrito. E dê, como diz aqui a lição, a autoridade o que é delas e dê a Deus o que é de Deus. Né? Como está escrito em Mateus 2, do 15 ao 22, Jesus disse aos discípulos: deem ao imperador o que é do imperador e a Deus o que é de Deus. O Senhor Jesus, ele sempre nos deu esse exemplo, né, de viver, de se submeter às autoridades. Ele, como Deus, mas também como homem, ele sempre nos ensinou, não só com palavras, mas também com todo o seu testemunho de vida, enquanto ele esteve aqui. E muitas vezes nós não queremos nos submeter. E tratando de pré-adolescentes, né, como a gente falou no início, nessa fase de transição, de mudança, de novos conhecimentos, de novos entendimentos em relação à questão de autoridades, de hierarquia, e assim é sempre frisar, como ele falou, repetir, 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 sempre ali frisar para eles essa necessidade de obedecer àqueles que estão, né, que estão acima de nós, né? Existem pessoas, existem autoridades acima de nós e é uma necessidade nossa. Porque se a gente obedece, se a gente se submete, a gente é abençoado por isso. Aqui na conclusão diz que os governos são instituídos para o nosso bem e nós devemos respeitar as leis para viver em paz. Então é inculcar na mente deles, dos nossos alunos, essa necessidade, né, de viver, de submeter às autoridades e viver em obediência, para que cumprindo as regras, claro, não cumprindo nada que fira, né, os valores e princípios da palavra de Deus, mas aquilo que está posto para a nossa convivência, quanto sociedade, quanto igreja, quanto família, que nos tragam harmonia e paz, a gente deve seguir, né? Ter um coração ensinável, um coração aberto a aprender e a obedecer. E assim, a lição, no modo geral, e eu me alegro muito, essa lição ela é maravilhosa. A gente falou É, a lição passada assim, falando do fogo, do poder, da glória de Deus, e como é maravilhoso. Só que, assim, são momentos em que a gente não vai poder viver falando em línguas estranhas. A gente, é, né, 4 horas. Mas nessa lição a gente traz a nossa convivência diária, realmente, a maior parte do nosso tempo, né? Como é que nós devemos nos portar, né, em relação aos valores e quando nós não devemos, né, negociar os valores que a palavra de Deus ela tem para nós. E é uma lição maravilhosa. Uma lição maravilhosa. E essa questão o respeito às autoridades é uma necessidade até de se estender além da classe do pré-adolescente, né? É para todo mundo. Quantos adultos estão precisando ouvir uma lição dessa? Precisando aprender a sobre se submeter às autoridades eclesiásticas, às autoridades, né, que estão postas aos governos, para que a gente tenha um convívio em paz, não ferindo a palavra de Deus, seus princípios. é verdade. E aqui fica a dica, né, para que todos os professores, se quiserem, instruam, né, os seus alunos a fazer a leitura integral desses cartas, né, das cartas paulinas. É bem interessante essa leitura, porque as cartas paulinas elas trazem orientações e diretrizes, né, do cristianismo, é, de uma teologia não abstrata, né, que não é desligada da vida cotidiana, mas tem implicações práticas diretas com a nossa vida cotidiana. Assim, é muito prática, né? É algo que influencia diretamente o nosso comportamento. Não basta só conhecer os evangelhos, né? É necessário conhecer a doutrina básica das cartas paulinas, porque elas transformam de fato a nossa vida. Como eu disse ao irmão, né? Eu era lendo, nós estamos fazendo essa leitura, né? De novo, né? Das cartas. Estou lendo de novo, porque a minha Bíblia é toda arriscada. Lendo de novo, e cada vez que a gente lê, a gente se renova, né? Vai se renovando, e nós vamos prestando atenção em outros detalhes que passam desapercebido, e vamos nos enchendo de novo, porque a gente vai prestando atenção e vai se renovando, né? Vamos
renovando o conhecimento e nós vamos nos enchendo mais uma vez com a palavra, né? Vamos renovando a nossa esperança naquilo que o Senhor já nos falou uma vez, porque devemos deixar que Ele transforme a nossa vida todos os dias através da Sua palavra. E isso é maravilhoso, porque devemos ser aperfeiçoados pelo Senhor todos os dias. É Amém? verdade. Amém. Então, fica aqui mais uma dica, mais um podcast EBD em síntese, para que as nossas vidas sejam abençoadas. E eu agradeço mais uma oportunidade. Fica com Deus. Até a próxima. Amém? Amém. Deus abençoe a todos.